Olá, o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar a regulamentação sobre a publicação de conteúdos nas redes sociais. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Café PT o doutor Marcelo Schmitt, advogado do Diretório Nacional do PT e também especialista em direito eleitoral e partidário. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Doutor Marcelo Schmitt, seja bem-vindo ao Café PT, como vai? Obrigado, satisfação. Mais uma vez aqui poder receber você, sempre muito bom. Doutor Marcelo, vamos falar então um pouquinho sobre o julgamento, né, que o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar, que é a regulamentação da publicação enfim, das publicações nas redes sociais. Primeiramente, qual que é o objetivo desse julgamento? O que está sendo realmente julgado agora? Perfeito. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nessa semana, vai dar continuidade ao julgamento de 2 recursos extraordinários, onde se discute, qual seria a responsabilidade das plataformas digitais pelos conteúdos publicados por terceiros, pelos usuários. Perfeito. Então, na quarta-feira, o Supremo retoma o julgamento. Esse julgamento está no momento agora, está sendo proferido o voto de um dos relatores, que é o ministro Dias Toffoli. Em seguida, o ministro Fux vai também proferir o seu voto. E, nesse caso, é um caso bastante relevante, porque teve a participação de muitas entidades com muito interesse na temática. Então, por mais que sejam recursos extraordinários, o seu assunto ele transborda o interesse só daquelas partes. Então, o Supremo reconheceu ali a repercussão desse tema e, por isso, está na tese discutindo a regulamentação das plataformas digitais, das redes sociais também. Perfeito. Isso envolve, por exemplo, a responsabilização dessas plataformas no que diz respeito aos conteúdos, como você falou, dos usuários, mas que tem a ver com as responsabilidades pelos eventuais descumprimentos ou cumprimentos das leis, só para ficar um pouco mais claro isso, como é que funcionaria isso na prática? Das leis não, das decisões judiciais, desculpa. O Marco Civil da Internet hoje estabelece no seu artigo 19, que é o artigo que mais se discute desse Marco Civil, que as plataformas têm uma responsabilidade limitada sobre o conteúdo que é publicado nas suas plataformas. Ou seja, para que uma plataforma possa ser responsabilizada hoje pelo conteúdo, ela precisa primeiro ser objeto de uma decisão judicial e a plataforma descumprir essa decisão judicial. Perfeito. Então, ela não tem hoje uma responsabilidade de, inicialmente, por si só, pesquisar, analisar e, eventualmente, retirar do ar algum tipo de conteúdo, sem que antes esse conteúdo tenha sido objeto de uma decisão judicial. Então, muito se diz que o artigo 19 deu uma imunidade às plataformas. E o Supremo hoje, nesses recursos, está discutindo justamente até que ponto essa imunidade deve ou não permanecer. Esses recursos têm em origem decisões judiciais de primeira instância e de segunda instância que analisaram a responsabilidade das plataformas e agora o Supremo vai analisar se é o caso ou não de dar uma interpretação diferente para esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, para que possa sim atribuir uma responsabilidade, primeiro, para responder pelos danos praticados por terceiros dentro das plataformas e, como consequência disso, fiscalizar esse conteúdo. Então, já que ela passaria eventualmente a ser responsável pelos danos causados, ela teria que então fiscalizar esse conteúdo, para prevenir a realização desses danos. E isso é um ponto importante, porque aí, nesse caso, as plataformas, elas também, na defesa delas, elas apresentam uma série de alegações justamente para não ter que cumprir todas essas decisões que o Supremo tenta agora regulamentar, regularizar, melhor dizendo, como seria o termo mais correto nesse caso aí? Nesse caso é regulamentar. Regulamentar as plataformas, Então, porque elas são regularizadas no caso. Mas também existiria uma série de impedimentos também para que elas consigam fazer isso ou que elas alegam isso também, doutor? O início do julgamento, muitas entidades já fizeram, através de seus advogados, as sustentações orais e trouxeram seus principais argumentos. Então, o Twitter, o Facebook e outras plataformas já manifestaram ali. Como é que a gente poderia resumir os principais argumentos? Há um argumento de que qualquer fiscalização das plataformas sobre o conteúdo dos usuários poderia ser uma forma de censura prévia. Sim. E que isso atacaria e isso feriria
a liberdade de expressão dos usuários nas plataformas. Há também um argumento de que se a plataforma fizesse qualquer tipo de moderação desse conteúdo, isso poderia levar a uma judicialização predatória, que se chama, né? Que seria um volume excessivo de ações judiciais contra a plataforma de pessoas que teriam se sentido lesadas por essa moderação de conteúdo. Há também uma outra argumentação que as plataformas utilizam, que seria um cerceamento à liberdade de expressão, de que fazer qualquer tipo de moderação não seria talvez uma censura, mas poderia cercear, sim, a liberdade de manifestação dos seus usuários. Eu tenho uma opinião pessoal que diverge dessas manifestações das plataformas. Eu acredito que a moderação responsável dos conteúdos, estabelecendo minimamente parâmetros para que esses conteúdos respeitem a liberdade de expressão, que eles respeitem os direitos constitucionais, as liberdades fundamentais das pessoas, não configuraria uma censura, né? Por fim, na verdade, seria uma forma de retirar desse ambiente digital conteúdos que tenham aí, quem sabe, um discurso de ódio, que tenham aí conteúdos criminais e que possam principalmente trazer desinformação para os demais usuários que estão ali inadvertidamente consumindo aquele conteúdo. Então, eu não acredito que seja uma forma de censura, eu não acredito que limite a liberdade de expressão e também não acho que, se tiver um volume grande de ações judiciais contra as plataformas, isso seria um argumento, né, para se refrear qualquer tipo de mudança para melhor. Na verdade, se a gente for analisar hoje, pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, toda a iniciativa para ver uma plataforma controlar ou ajustar algum conteúdo é do usuário. Então, o usuário tem que buscar o judiciário, tem que contratar um advogado, tem que levar para o judiciário provas para que possa ver o seu direito resguardado. E muitas vezes isso não é suficiente para ser eficiente, né? Porque você tem ali uma pessoa que vai ser ofendida, que vai ser acusada erroneamente de um crime, de um abuso, muitas vezes no contexto eleitoral, esse é um segmento que a gente pode aprofundar. Essa pessoa vai buscar o judiciário e aí ela vai ter que depender de uma decisão judicial, depois de um cumprimento dessa decisão judicial. Enquanto isso, o conteúdo difamatório continua lá, né? Exato. E a plataforma, com essa imunidade que esse artigo 19 dá para ela fica resguardada dizendo o seguinte: estou aguardando uma decisão judicial, se vier uma decisão judicial eu cumprirei imediatamente. E aí somente será responsabilizada se deixar de cumprir essa decisão judicial. O que o Supremo hoje está colocando na mesa para se discutir, está colocando algo que pode mudar drasticamente a forma como a gente vive no ambiente virtual, é o seguinte: as plataformas têm que, antes de qualquer decisão judicial, exercer esse tipo de controle de moderação de conteúdo para que crimes, conteúdos inapropriados, conteúdos inadequados possam ser retirados antes mesmo da decisão judicial. E aí, quem sabe, pessoas que se sintam prejudicadas, aí sim busquem o Poder Judiciário para ter os seus direitos garantidos. Ou seja, na prática, antes da pessoa ir lá e publicar, ela pode escrever de repente uma publicação ali difamatória, um conteúdo com um discurso de ódio, mas na hora que ela vai clicar em publicar, seria mais ou menos como gerar um mecanismo para que a própria plataforma barrasse essa publicação. Seria mais ou menos isso. Nesse momento, a plataforma já identificaria que se trata de um discurso de ódio ou de um conteúdo difamatório, por exemplo, e ele já baniria, já não publicaria de fato aquela publicação. Seria mais ou menos isso na prática ou não? Aí você entra no ponto central que, a meu ver, é o principal argumento que as plataformas possuem, que é a dificuldade de como realizar Mas isso essa é moderação. que o Supremo gostaria que fizesse. Seria mais ou menos isso, para poder entender na prática, assim, mais ou menos. Como o Supremo não se manifestou ainda, vai ser a partir de quarta, o ministro relator, o ministro Dias Toffoli, está proferindo o voto. Então a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser a posição do Supremo. Mas se o Supremo disser que as plataformas respondem pelos danos causados pelos usuários e que devem assim fiscalizar, fica a discussão de como que elas vão fiscalizar. E aí as plataformas de fato trazem um argumento que eu acho que é bastante válido, que é como que elas vão fiscalizar? Vai ser antes da pessoa publicar? Vai ser depois de publicado? Vai ter um prazo para ela fazer uma análise das publicações? Vai depender de um determinado alcance ou não? Então, assim, esse como, ele hoje, numa ausência de legislação adequada para dizer como deve ser feito, nós não temos segurança. Então, a plataforma, de fato, não sabe como. Então, aí vem o argumento da plataforma. Olha, como eu não sei como fazer, se eu fizer de forma conservadora para me proteger, eu vou ser acusada de censura. Então, é uma situação muito complexa
muito complexa. E o cerne disso tudo nós não temos uma norma no Brasil que regulamente isso de uma norma que tenha sido amplamente discutida no Congresso Nacional, que tenha sido ouvida todas as entidades interessadas, a sociedade, um texto legal que tenha sido maturado no Congresso e aprovado, sancionado, para que a gente possa dizer, é assim que deve ser feito. Então, o Supremo deve analisar nesses casos, agora nesse julgamento, se deve ser feito pelas plataformas uma fiscalização em razão da responsabilidade das plataformas pelo conteúdo. O como fazer é algo que o Supremo pode decidir nesse caso agora em concreto. Vamos aguardar para ver se o Supremo entra nesse ponto do como. Eu julgo que esse como é o mais difícil de se chegar agora. Entendi. Essa discussão que está acontecendo aqui no Brasil, doutor Marcelo, na verdade isso já acontece também em outras partes do planeta, acredito, né? E como é que você avalia isso, essas discussões em outros lugares, na Europa, por exemplo? Eu acho que já está um pouco mais avançado também em relação ao Brasil, essas discussões, não é isso? Sim, o Brasil está atrasado. O Brasil hoje tem uma lei que é muito importante, foi aprovado num momento político muito importante para o Brasil. Então o Marco Civil foi aprovado em 2014, teve uma atuação do governo federal na época muito incisiva, uma articulação muito forte com o Congresso. Mas se passaram 10 anos. E muito do que foi aprovado naquela época foi fruto do momento político, da construção dessa relação do parlamento e da influência do poder dessas plataformas. Então se evoluiu muito tempo, as tecnologias avançaram, a composição até empresarial dessas plataformas mudou, né? E então o Brasil precisa de uma norma nova. Ou pelo menos uma norma mais detalhada, sim, né? Claro. Na ausência disso, o judiciário acaba sendo provocado para se manifestar e muitas vezes dizer, né, como interpretar esses vácuos da norma. Que é o que está acontecendo agora, né? Exatamente. E aí a gente traz a situação da União Europeia, que no ano de 22 aprovou uma lei inovadora, que parte dela entrou em vigência em 23 e parte dela entrou em vigência agora em 24, e que estabelece justamente o como, esse ponto que a gente está discutindo, essa moderação, né? E aí estabelece critérios para que as plataformas façam essa moderação de conteúdo e aí também, né, as responsabilidades das plataformas pelo moderamento, pela moderação de conteúdo, né? Então, como que elas vão responder se essa moderação está adequada ou não? O que nós temos hoje na ausência nessa verdadeira imunidade que as plataformas têm, elas vão ter eventualmente uma decisão do Supremo que vai dizer que elas têm que fazer a fiscalização, senão elas vão ser responsabilizadas pelo conteúdo, e elas vão ter que construir isso. Se a gente não constrói isso pela sociedade civil, se a gente não constrói isso pelo parlamento, vai acabar que as próprias plataformas vão construir algo. E aí isso vai gerar uma série de discussões. E o Brasil, de fato, está com um vácuo normativo e que isso prejudica demais a nossa democracia. É isso aí, depois do intervalo a gente continua falando sobre esse assunto aqui no Café PT, então continua com a gente, porque o Café PT volta já já. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com o Dr. Marcelo Schmidt, advogado do Diretório Nacional do PT, e o assunto é sobre a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal
sobre a regulamentação de publicação de conteúdos nas redes sociais. Agora, um ponto que é interessante a gente observar até, doutor Marcelo, é que tem uma coisa na internet, nas redes sociais, que se chama algoritmos, né? E os algoritmos, eles são capazes de te direcionar, ou de direcionar conteúdos para você, para os usuários, né? Para nós que somos usuários, muitas vezes de acordo com que uma simples pesquisa que a gente faz, né? Uma pesquisa, ou até mesmo já casos até de comentários que a gente possa fazer aqui, de repente, daqui a pouco a gente começa a ser bombardeado por aquele tipo de conteúdo, né? Então, dá a impressão, pelo menos a impressão como usuário, né, que talvez seria simplesmente uma questão de algoritmo, seria a impressão que dá que seria mais fácil, seria uma forma mais prática de se resolver, simplesmente se fosse com essa questão dos algoritmos. Eu não sei se isso também é algo que passa na sua cabeça, mas realmente a impressão que dá é essa. Porque para você ser bombardeado de conteúdo, às vezes simplesmente que você comentou, que você pesquisou, é muito fácil, né? Agora, quando você começa a disseminar conteúdo de ódio, conteúdo político, né, enfim, que seja difamatório, etc., mas isso aí também é difundido de uma forma muito prática, né? Esse algoritmo, ele trabalha a favor e contra os interesses de alguém. E a gente sabe que esses algoritmos que fazem as plataformas de comunicação na internet funcionar, eles trabalham a favor de alguém. E muitas vezes esses algoritmos promovem conteúdos que não são adequados. Discurso de ódio, incitação ao crime, né? E muitas vezes esses algoritmos acabam fazendo isso por um interesse econômico. Porque a promoção de determinados conteúdos amplia o engajamento dos demais usuários e isso vai gerando o que o algoritmo vai criando esse ciclo de circulação de informações que não são necessariamente interessantes para o Brasil, para a vida democrática no país, seja no período eleitoral ou não. Porque você tem que pensar o seguinte, o algoritmo ele serve para regular toda a relação de consumo que nós temos hoje, né? O volume de transações de consumo que o brasileiro realiza nas plataformas das redes sociais é muito elevado. Então nós tivemos ali, não por acaso, o Mercado Livre foi um dos amigos, Amit Curi, que veio nesse recurso que está sendo julgado no Supremo se manifestar. Então o que o Mercado Livre tem a ver com uma discussão sobre responsabilidade de plataformas? Porque tem a ver com consumo, tem a ver com interesse econômico. Então esses algoritmos eles se prestam para atender algum interesse. Então, na minha opinião, qualquer argumento que as plataformas tenham para dizer que vai ser muito caro, vai ser muito difícil ou que não sabem como fazer, não prospera porque você tem ferramentas para tanto. Hoje nós temos no Brasil algumas experiências ainda incipientes, mas que já começam a demonstrar que é possível utilizar a inteligência artificial para fazer algum tipo de moderação de conteúdo. E o próprio algoritmo, eu acredito que já seja uma inteligência artificial, porque ele é ensinado a fazer isso, né? Certamente. E aí você tem que ter os parâmetros para ele funcionar. E esse é o ponto que eu acho que falta a gente ter uma segurança, e aí teria que ser uma discussão ampliada e legítima perante o Congresso Nacional para dizer quais são esses parâmetros. A gente viu recentemente o Supremo Tribunal Federal discutindo a questão do porte de algumas drogas por uma ausência de previsão normativa. Então, caiu no colo do Supremo decidir sobre o assunto. Polêmico ou não, o Supremo tomou uma decisão, acertado ou não, tomou uma decisão, porque o Congresso não estabeleceu o que seria a diferenciação entre o usuário e o traficante de drogas. Então, o Supremo muitas vezes é instado a isso. Eu acho que qualquer crítica que se faça a uma atuação do Supremo para se acusar, eventualmente, de ativismo judicial ou de exacerbação dos seus poderes, eu entendo que ela não é cabida. Por quê? O Brasil já funciona muito bem assim. A história democrática recente do Brasil tem um equilíbrio muito pleno entre as instituições. Então, o Legislativo, por vezes, exerce um poder que vai mais um pouquinho adiante do que seria o poder normativo. O Executivo já teve fases em que ia muito além no exercício do poder normativo, por meio da edição dos decretos, das medidas provisórias, e o Judiciário tem essa fase que também acaba entrando um pouquinho na atuação, seja do Poder Executivo, na definição de políticas públicas, a gente viu decisões recentes sobre isso, e das atribuições do Legislativo também. Então, eu vislumbro que há um equilíbrio entre as instituições, há um equilíbrio entre os poderes, há um controle mútuo dos poderes que funciona bem no Brasil. Claro que em alguns momentos, se a gente fizer uma análise pontual e analisar só um caso concreto,
é fácil a gente dizer, aqui o Supremo passou do ponto. Agora, se você se distancia um pouquinho e olha a floresta, vai ver que tem muitas árvores ali em que cada um dos poderes passou um pouquinho do ponto. Então, nesse caso, eu vejo que é salutar que o Supremo se manifeste sobre a regulamentação das plataformas digitais, que o Supremo realmente diga que tem que ser feito de uma forma diferente as coisas no Brasil. E que a gente reconheça que há um interesse econômico por trás disso. Não é por acaso que esse assunto não passa no Congresso. A gente vê no Congresso uma série de iniciativas, muitos parlamentares da esquerda, muitos parlamentares do PT têm propostas normativas bastante interessantes sobre o tema, tem iniciativas de discursos, de discussões nas comissões do Congresso Nacional. O governo federal, quando o presidente Lula assumiu, ele reestruturou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, criando estruturas de discussão sobre a disseminação de desinformação. Ela empoderou a Polícia Federal para atuação no tema, organizou dentro da AGU também um espaço de combate à desinformação. O governo federal fez muito sobre isso, mas ele tem um limite do que ele pode fazer. Não é papel do Executivo normatizar sobre esse assunto. Então o Congresso precisa avançar, precisa superar, né, essa influência do poder econômico das plataformas, que é muito grande, né, e que muitas vezes é oculto, né. Tem muita plataforma que atua de forma legítima e transparente perante o Congresso, perante a sociedade, mas muitas vezes esses interesses não estão aí colocados à mesa, né. Você vê que nas sustentações orais que os advogados fizeram perante o Supremo, há uma série de argumentos jurídicos, mas tem muita coisa que não foi dita e que a gente sabe que está por trás desse julgamento. Então, por isso que é importante o Congresso fazê-lo, com mais tempo, com mais discussão e com um pouco mais de transparência, quem sabe. A gente entende que tem questões pontuais, tem questões urgentes que precisam ser realmente resolvidas, né, para ontem, mas também que isso é um assunto, é um tema que precisa ser amplamente discutido também pelo Congresso, né? Inclusive, como você mesmo citou, é uma questão que já vem sendo discutida, apesar de que agora parece estar meio devagar, né, esse tema no Congresso. Não é o momento mais forte do assunto no Congresso. Tem algumas iniciativas, o Senado agora discute uma norma para tentar aumentar as penas para desinformação, para incitação ao crime, mas assim, é muito pontual porque vai mexer no direito penal, não vai mexer exatamente no direito civil que regulamenta esse mundo da internet. Sem falar que tem aquelas pessoas que querem lacrar o tempo todo, dizendo que isso aí, a regulamentação da internet não passa de uma tentativa de censura do governo, da base do governo e tudo mais, e isso acaba também atrapalhando um pouco também. Exato, aí pessoalizam no ministro do Supremo, no ministro do TSE, dizendo que é perseguição, e na verdade não é isso. Se você olhar atentamente o que está acontecendo hoje no Supremo, é um julgamento muito amplo, muito relevante, e que não está sendo discutido esse tipo de perseguição. Está sendo discutido interesses realmente econômicos por trás do que é o papel das plataformas. Então a gente sabe que as plataformas sim ganham dinheiro fazendo com que esses algoritmos promovam o direcionamento para determinados conteúdos. Você tem conteúdos que vão gerar maior engajamento e vão gerar maior interesse para os usuários. Então a plataforma precisa ter sim, né, uma responsabilização, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo, para que ela possa, né, contribuir para que a democracia seja um pouco mais transparente, seja eficiente, né? A gente não pode hoje ter um país em que a maior parte das relações de consumo se dão nessas plataformas digitais, a maior parte das práticas políticas eleitorais se dão nessas plataformas. É só você analisar o volume de recursos que foi despendido na eleição de 24 com impulsionamento de conteúdos, sendo que a Meta apenas estava funcionando. Lembrando que o Google, por decisão, e aí é importante mencionar, o Google por uma decisão empresarial, econômica da empresa, decidiu que na eleição de 2024 não permitiria qualquer tipo de impulsionamento, seja de conteúdos eleitorais, conteúdos de interesses partidários. Por quê? Porque ela entendeu que não seria lucrativo promover, porque ela teria que, em tese, promover uma série de alterações na forma como estava permitido os impulsionamentos, e ela abriu mão dessa receita. Olha, para uma plataforma desse tamanho abrir mão é porque realmente tem um interesse econômico por trás. Então, nós não podemos ter um país que fique refém de uma decisão empresarial e política interna dessas empresas. A decisão tem que ser, a lei é desse jeito, a lei deve ser interpretada desse jeito e as empresas têm que cumprir desse determinado jeito. Hoje, nós deixamos na conta da empresa decidir. Essa é a realidade. Elas têm uma imunidade sobre o conteúdo e as empresas decidem. Então, nós chegamos num ponto na eleição em que quase que a maior despesa
de todo o recurso de fundo eleitoral e de recursos privados na eleição de 2024 foi destinado para o impulsionamento de conteúdos. E se, de repente, a meta tivesse decidido diferente, não permitiu o impulsionamento, como é que ia ficar a lógica da eleição municipal em 2024? A gente sabe que muitos vereadores fizeram campanha praticamente na internet, porque, de fato, né, a internet traz votos. E muitas vezes um vereador que precisa ali num município pequeno de poucos votos, 70, 80, 100 votos para se eleger, ele vai focar na internet, vai fazer o contato pessoal, mas a internet é muito importante. E se a plataforma tivesse bloqueado também esse impulsionamento? Sim. Então, hoje, o funcionamento da democracia brasileira, seja durante a eleição, seja fora da eleição, está muito na mão das plataformas essa decisão. Então, é muito importante que o Supremo, sim, avance nessa regulamentação. É muito delicado isso aí, inclusive, né? Porque quando você vai falar em eleições, poder de algoritmo que muitas vezes impulsiona um determinado conteúdo para uma oposição, por exemplo. Enfim, é muito complexo tudo isso. É uma discussão que realmente precisa ser muito bem discutida mesmo no Congresso, enfim, para que a gente possa chegar realmente a um senso comum, né, e resolver de uma vez por todas isso, né, porque realmente é um problema mundial, né, eu diria. Sim. E aqui no Brasil, por ser um dos maiores consumidores de internet do planeta, né, não deve ser diferente essa discussão. Doutor Marcelo, tem um outro ponto também que está sendo discutido, né, que volta a ser discutido no STF, que é a possibilidade da suspensão de aplicativos de mensagens como o WhatsApp, né? Quem não se lembra daquelas decisões que o STF simplesmente mandava suspender o WhatsApp por causa de um único caso, um caso específico ali, e todo mundo ficava sem poder acessar o WhatsApp. Na verdade, não era nem o STF. Era o juiz do interior da primeira instância. Exatamente. Até mesmo um juiz da primeira instância lá simplesmente mandava suspender toda a plataforma e ninguém conseguia mais ter acesso ao WhatsApp, às vezes por um dia, 2 dias, se eu não me engano até 3 dias já aconteceu de a gente ficar sem o WhatsApp. Isso também está sendo discutido agora pelo STF. Sim. Não é isso? São outras ações, né? São 2 ações de controle de constitucionalidade, uma DPF e uma ADI, em que o Supremo discute esses pontos. Eu tenho uma opinião pessoal de que não é razoável, né, um juiz de primeira instância, ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal, ter o poder monocraticamente de suspender uma plataforma que representa tanto para a economia brasileira. Então a gente tem que ter sempre em mente que o WhatsApp e outras plataformas têm seus problemas, precisam ser regulamentados, mas eles são uma ferramenta muito relevante para a economia brasileira. Então são utilizados por empresários, são utilizados por pequenos empreendedores, e você fazer uma suspensão de forma brusca, muitas vezes você vai travar 100% da forma como aquele empresário realiza ali as suas atividades. Então eu tenho uma opinião pessoal de que não deveria ser possível um juiz monocraticamente, ou mesmo de primeira instância, suspender uma plataforma, sem isso passar por alguma análise colegiada, pelo menos. Mas o que o Supremo está discutindo e o que o Supremo deve avançar agora? Justamente em análise de decisões que foram proferidas já por juízes, chegou no Supremo agora ações movidas por partidos políticos que discutem o seguinte: se um juiz der uma decisão judicial num processo penal, aqui a gente tem que fazer esse recorte, estamos falando de assuntos penais, num processo penal, para quebrar o sigilo de uma determinada pessoa e ali obter acesso a conteúdos criptografados. O que são os conteúdos criptografados? São aqueles conteúdos ponta a ponta. É um conteúdo que tem 2 interlocutores, né? Então, um conteúdo daqui entre eu e você, ele vai estar criptografado. Se um juiz determina que essa plataforma quebra o sigilo e forneça esse conteúdo para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para fazer uma investigação, ele está proferindo uma decisão judicial. E aí, se essa decisão não é cumprida, ele eventualmente vai dar uma decisão suspendendo essa plataforma. Isso aconteceu exatamente nesses termos. Qual que é o problema disso? A decisão judicial que determina esse tipo de suspensão de plataforma, calcada num descumprimento, é uma decisão ilegal, na minha opinião. Porque essa decisão está determinando a quebra do sigilo das comunicações, o que não é permitido pela nossa Constituição. Okay. Então, o acesso ao sigilo, a informações sigilosas de pessoas investigadas num processo penal deve ser feito sim por uma decisão judicial, mas daqueles conteúdos que são sigilosos e não protegidos pela criptografia. Por quê? A criptografia é o limite, né, que nós temos ali de
proteção do conteúdo e proteção desse sigilo das comunicações. Então, se a Constituição diz que não pode ser quebrado, uma decisão judicial não pode ser feita. E se essa decisão judicial, que é ilegal, foi descumprida, gerar a suspensão completa de uma plataforma, pior ainda. Então, duas vezes está equivocado. Essa é a minha opinião pessoal. O Supremo hoje, como é que está esse julgamento? É uma ação que já começou há muito tempo, foi suspensa na época pelo ministro Ricardo Lewandowski, que retomou agora, e já tem 2 votos do ministro Edson Fachin, da ministra Jada Rosa Weber, tinha proferido esse voto, dizendo o seguinte, a decisão judicial pode sim determinar a quebra de sigilo, mas não pode determinar algo que não tem previsão legal. Então, se não tem previsão legal, especialmente no Marco Civil da Internet, para quebrar conteúdos criptografados, a decisão judicial não pode fazer isso. Então, como eu disse, é uma decisão, um julgamento que começou há muito tempo, teve votos de ministros que já se aposentaram, retomou agora, já tem 2 votos, e eu acredito que o Supremo deva caminhar nesse sentido, de estabelecer alguns limites na atuação da persecução penal. Por que é importante diferenciar isso da discussão que está tendo no Supremo sobre o controle das redes sociais? Aqui a gente está falando de proteger o indivíduo do Estado. Então a gente está pensando em proteger o indivíduo da ação de um juiz que determina a quebra do sigilo de uma informação que não pode ser feita por uma vedação constitucional. Okay. Então aqui a gente está protegendo o indivíduo, está tendo uma posição garantista do direito da nossa Constituição, que é previsto na lei e na nossa Constituição, na Constituição Federal, que estabelece esse limite ao sigilo das comunicações. Então, é muito diferente do que a gente está falando de controle de redes sociais, de conteúdo, de responsabilização de plataformas, de interesses econômicos. Aqui é uma proteção de um direito fundamental de sigilo da comunicação. Então, se eu tenho uma comunicação entre 2 pessoas, esse sigilo ele é garantido. Para que tenha uma quebra de um sigilo telemático, vai ter que ter uma ordem judicial para determinar um grampo no meu telefone, passar a ouvir esse telefone, para quem sabe depois levar no inquérito esses elementos que foram coletados ali, para quem sabe isso virar prova depois. Perfeito. Se um juiz, seja de primeira instância, seja do Supremo, ganha poderes para quebrar todo o sigilo de conversas entre 2 pessoas, a gente perde completamente os parâmetros dessa previsão constitucional. Muito bem, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua falando sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação de conteúdos publicados nas redes sociais. Não sai daí, porque o Café PT volta já já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18h, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos falando sobre a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação de publicação de conteúdos nas redes sociais com o Dr. Marcelo Schmitt, advogado do Diretório Nacional do PT. A gente acompanha muitas vezes nas reportagens, na televisão, até mesmo nas redes sociais, recentemente, né, naquele caso que indiciou aí mais de 35 pessoas aí no inquérito que indiciou Bolsonaro e outras
35 pessoas, 36 pessoas juntamente com ele. A gente ouviu e viu também muitos prints de WhatsApp, de conversas de WhatsApp e também até mesmo áudios, né, que foram compartilhados em grupos aí dos militares, etc. Nesse caso aí, só para deixar claro, na verdade, isso aí foi de que forma que aquilo ali realmente foi colocado à disposição, já que esse sigilo ele deve ser mantido, né? Sim. Mas só para as pessoas entenderem. Mas como que é mantido? Olha só, é sigiloso, mas as coisas que envolvem o Bolsonaro pode ser exposto assim para todo mundo. Por que isso acontece realmente? Teve, nesses casos desse inquérito e outros dos inquéritos que o Supremo tem conduzido, tem duas formas de acesso a esse conteúdo. O primeiro é a apreensão de um aparelho físico, um aparelho celular, e a partir da apreensão, ao acesso ao conteúdo que está nesse aparelho celular. Isso faz parte, há previsão legal para que isso aconteça. E a segunda forma, que na minha opinião é a que prevaleceu nesse caso, é a entrega voluntária por meio de uma delação ou de uma contribuição com o judiciário. Então muitos tudo áudios, isso é feito de forma legal. Exato, muitos áudios e muitos conteúdos de imagem, de captura de tela, foram concedidos voluntariamente por pessoas que estavam ali, por réus que estavam contribuindo com a justiça, os famosos delatores. Então a gente tem duas situações: o celular apreendido, e a partir daí o acesso ao conteúdo é legal, né? Ou o celular sendo entregue voluntariamente. Qual que é a situação diferente que a gente tem nesses casos que gera até uma suspensão de plataforma? É o caso de duas conversas na nuvem entre duas pessoas que não estão no celular. Que não estão no celular e que não tem previsão legal. É uma questão técnica? Mas é o texto legal. Então, enquanto a lei for essa, a lei tem que ser respeitada. Ok, Dr. Marcelo Schmitt, muito obrigado mais uma vez aí por essa conversa tão esclarecedora aqui com a gente, e eu acho que na medida que esse assunto ele for avançando, né, no STF, eu acho que valeria a gente conversar mais uma vez aqui para mostrar o que é que realmente mudou, né, o que é que realmente vai mudar a partir de então, quando, o que é que isso vai afetar na vida das pessoas, né? Então acho que vale muito a gente ter essa conversa aqui depois também. Certamente, temos muitas dúvidas ainda, né? Como eu disse, o Supremo vai passar um pouquinho do ponto, em tese, do que seria um recurso extraordinário, mas o Supremo vai sim entrar, já está entrando. Esses votos que estão sendo proferidos agora são votos robustos, os assuntos estão sendo amplamente discutidos, e isso vai impactar drasticamente como a gente vive, como a gente se relaciona na internet. Eu tenho certeza que, a partir das decisões que vão ser proferidas nessas ações e nesses recursos extraordinários, a vida na internet vai mudar no Brasil. Para melhor ou para pior, a gente vai ter que avaliar depois, a gente só vai saber depois. Mas vai mudar e muito, e a gente espera em breve ter essas novidades aí implementadas pelas decisões do Supremo. Vamos ver como é que o Legislativo vai reagir, se vai ter, né, propostas legislativas, emendas constitucionais, enfim, uma série de medidas que o Supremo vai gerar, o Congresso vai gerar a sua resposta. E é assim que funcionam as instituições, é ótimo. O Supremo decide, o Congresso estava omisso, vai lá e corre atrás, depois o Supremo vem e julga no caso concreto. Então, isso são as nossas instituições funcionando e esperamos que em prol de uma melhoria da nossa democracia. Então, estamos à disposição para os próximos eventos. E o que a gente espera é que esse assunto ele realmente possa ser amplamente debatido por toda a sociedade, inclusive, por que não, pelo Congresso, que é onde deveria, né, haver essa discussão também. Então, fica aí para 2025, a gente espera também essa discussão, né, doutor Marcelo? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Para você que esteve com a gente aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.